Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do 45 Minutos. Eu sou Fred Figueiroa, estou mais uma vez com o Cássio Zirpoli e esse vídeo ele é parte da nossa nova programação que a gente começou a produzir desde que viemos aqui para o nosso novo estúdio. Você já conhece aqui o Estúdio 45, já estamos mais ou menos há um mês aqui, quase que diariamente, produzindo novos conteúdos, análises, pós-jogos, raio-x, live. A gente tem feito já muita coisa aqui no estúdio. E esse vídeo ele é algo que está nos nossos planos, Cássio, fazer de forma regular, que é o seguinte: tem a notícia do dia, algo que surge, que repercute, e a gente senta aqui para aprofundar, para trazer a nossa visão sobre a notícia, sobre um fato. Nesse vídeo específico, a notícia veio da coletiva que o diretor-geral de futebol do esporte, Henrique Ambrogini, deu nessa terça-feira sobre uma possível negociação do jovem zagueiro Riquelme com o Botafogo. Eu e Cássio, a gente vai puxar todos os fios do que Henrico disse na entrevista, das consequências e trazer as nossas visões sobre esse fato. Mas antes de qualquer aprofundamento, a gente precisa aqui apresentar para vocês aquelas empresas que são decisivas para que o 45 Minutos, todos os dias, chegue até você no YouTube, no Spotify, em qualquer plataforma que você consuma o nosso conteúdo. Estão aqui na tela Bet Nacional, tá? A Bet dos brasileiros, a Bet do jogo responsável, já com a gente há muitos e muitos anos. E por falar em muitos e muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, a gente tem o Village Porto de Galinhas, tá? 11 anos ao lado do 45 Minutos, a primeira empresa que acreditou na gente, tá? Eduardo lá atrás nos contratou para fazer uma ação para o Dia dos Namorados e desde então uma longa história aí de mais de uma década ao lado do Village. E nessa temporada, Cássio, tivemos novas parcerias entrando aqui para o nosso projeto. A Montebello, uma empresa absolutamente consolidada na área de saúde, na área de venda, de distribuição de produtos hospitalares, de produtos para cuidar da sua vida, não só no pós-operatório, mas no dia a dia. 2 lojas agora aqui no Recife, cada vez mais se aproximando dessa venda para o público. A gente vai falar muito da Montebello em outros vídeos da gente. Temos a Indaiá, a partida da Fonte Distribuidora, também abraçando 45 Minutos. E eu deixei para falar da 10 por último, Cássio, porque a gente vai abrir esse vídeo trazendo uma novidade relacionando a A10 ao esporte, tá? Porque também se tornaram parceiros. Se a A10 é parceira do 45 Minutos, a A10 Saúde Esportiva também agora é parceira do Esporte Clube do Recife e estarão juntas, tá, na Confute. Um super evento, né, de debate do futebol que Recife vai sediar, um evento nacional que o Recife vai sediar em dezembro, tá? E vai ter um stand tanto da A10 com o esporte juntos, vão apresentar para o público esse stand focado em saúde esportiva. Vou ler aqui a postagem de apresentação da Confute dessa parceria. Unindo tradição esportiva e excelência em saúde, o Esporte Clube do Recife e a clínica A10 estão juntos na Confute Nordeste 2025 para apresentar e reforçar o compromisso com o desempenho, o cuidado e o bem-estar dos atletas. O Esporte Clube do Recife promove excelência atlética, desenvolvimento de base, identidade histórica e envolvimento comunitário, atuando com infraestrutura completa, gestão profissional e compromisso social. O esporte e a A10 estarão presentes na Confute Nordeste 2025 como expositores e apoiadores para destacar a importância da integração entre o esporte e a saúde, fortalecendo a performance dentro e fora A de con campo, tá? E só para ilustrar, esse evento, esse Confute é um evento anual. Fred até falou nacional, porque embora o nome seja Confute Nordeste,
mas ele já está tendo stands Sim. que saem do Nordeste. Além de stands, tem palestras, enfim, com muita gente que vem de outros estados, de outras regiões. A primeira edição foi no Recife, isso está sendo uma volta, né? Sim. Já tinha tido em Fortaleza, já tinha rodado outros estádios, mas agora volta para o Recife, enfim. Essa junção foi um tanto curiosa. Eu confesso que eu não me recordo assim dos últimos anos. O Sport já teve stands, o Sim, Náutico, o sim, Santos, mas sim. assim, mas não com uma marca, e sobretudo uma marca que não é um patrocínio master, por exemplo. Exatamente, é Assim. uma parceria aí justamente porque são Eu achei curioso. duas referências, né, nas suas áreas. O Sport de fato tem um trabalho muito forte nesse segmento e a 10 surgiu há pouquíssimo tempo, mas está absolutamente se consolidando no mercado. A gente já apresentou aqui há algumas semanas essa nossa parceria, foi uma parceira nossa no Experience e continua, tá? A gente, inclusive, aqui convida você a entrar e conhecer o Instagram da A10, tá? Saúde Esportiva, @A10 Saúde. Você entra no Instagram para conhecer toda a raiz e toda a estrutura da A10. Tem uma imagem que eu sempre faço questão de mostrar, porque não é fácil, Cássio, fazer aqui a apresentação da 10, tamanha a ramificação de possibilidades que ela oferece. Eu sempre digo que quando eu fui lá a primeira vez, você entra por uma porta, aí acha que está numa clínica de fisioterapia, depois você entra em uma parte que é basicamente uma academia completa, aí tem um gramado para ações, né, de simulação de movimentos de futebol, de luta, aquele tipo de exercício mais funcional. E esse organograma aqui resume uma parte, tá? Psicologia esportiva, odontologia esportiva, gestão de performance, fisioterapia esportiva, nutrição e medicina esportiva. Esse é o diferencial da 10. Tem médico lá, doutor Gabriel, que é o responsável pela criação. Você tem nutricionista, você tem profissionais de educação física, profissionais de fisioterapia, dentistas, todo mundo integrado, tá? Para gerar o máximo da sua qualidade de vida, do seu desempenho, seja como atleta profissional ou atleta amador, que eu acho que somos aí a maioria, né, dos corredores de final de semana, dos jogadores de futebol, de tênis, de todas as modalidades aí. Se cuide, tá? Cuide do seu corpo e a 10 é o lugar ideal para você. Agora sim, Cássio, a gente entra no tema central desse vídeo, tá? Como eu falei na abertura, já era um assunto que se tinha conhecimento. Nos últimos dias, vários perfis, vários jornalistas foram expondo alguns detalhes de uma possível negociação envolvendo o jovem zagueiro Riquelme do Sport, tá? Destaque daquela Med Cup que o Sport venceu na Europa, o Sub-19 na Não categoria confundir Sub-19. nem com aquele lateral que passou no Sport Sim, e que veio nem do com o Vasco. atacante da base também. Já teve 3 Riquelmos assim recentemente. Desde o verdadeiro e clássico Riquelme, e eu não estou falando do jogador, estou falando do baterista, né? Ah, mas nesse caso é impressionante. Eu achei Não, mas sério, desde Riquelme jogador, vieram muitos e mas muitos o Sport Riquelmes teve, no futebol acho que brasileiro. 3 em um ano. Acho que Foi. realmente, cara. Porque o outro também era da base, mas era atacante. Então, Isso. Chegou aí pro Inter, teve eu acho que era Riquelme com Y no final, era diferente ainda. todo aquele processo. Mas aqui é o Riquelme zagueiro, jovem zagueiro, campeão, capitão da equipe do Sport, que conquistou a categoria Sub-19 da Med Cup, tá? E é um jogador valorizado da base do Sport. Começaram a surgir notícias, rumores, de que haveria uma negociação com o Botafogo. E que, basicamente, todo ou a maior parte dos valores envolvidos nessa negociação seriam utilizados para que o Sport quitasse dívidas que o Sport tinha com o Clube do Rio, que o Sport tem com o Clube do Rio. Tá? Na reportagem do NE45, o jornalista Pedro Maranhão cita uma negociação antiga de Leandrinho, mas o que de fato repercute e chama a atenção de todos é a recente negociação do atacante Carlos Alberto, né, que custou aí 15 milhões de reais ao Sport por apenas 60% do jogador, um jogador que todo mundo sabe, né, não apenas naufragou dentro do Sport, mas foi um dos casos mais claros de erro, né,
de investimento do Sport. Todo mundo ficou pasmo desde o dia que a notícia saiu. Ele não foi o que ele jogou depois que transformou o erro, não. O erro foi bem na gênese Exatamente. desse Todo processo. mundo ficou absolutamente assustado com os valores envolvidos na negociação desde o dia que ela Mas saiu. o Sport tratou como um grande negócio na ocasião e manteve. Isso. E o que ele desempenhou dentro de campo não salvou um centavo, tá, do investimento. Mas, Cássio, das notícias que foram sendo publicadas por vários jornalistas, por vários perfis, hoje teve uma entrevista com o Henrico, tá? Henrico Ambrogini, diretor-geral de futebol do Sport, e ele foi muito direto, tá? Ele foi muito claro de que a negociação existe, tá? E que ela está muito próxima de ser concluída. Eu vou ler aqui trechos, tá? Que estão no NE45 dessa coletiva de Henrico Ambrogini, tá? Uma primeira fala que a gente destaca aqui é quando ele diz que o negócio ainda não está totalmente fechado. Se eu consigo falar em termos gerais, é que a negociação não terminou. Ela saiu como uma negociação quase concluída, mas não foi o único clube que fez proposta a Riquelme. Ele está falando do Botafogo. E ele segue, tá? A questão do Botafogo é que a gente chegou em um valor máximo de valoração do atleta. O valor que a gente está falando posiciona Riquelme entre as 10 maiores negociações do Nordeste, sem nunca ter feito um minuto como profissional. E aí ele conclui: a negociação de Riquelme não está 100% cravada. Talvez a gente evolua até o final dessa semana. E aí sim, vamos ter toda a transparência sobre como foi. Mas ela vai ser caracterizada como uma das 10 maiores vendas do Nordeste, sem o menino nunca ter pisado no profissional. Cássio, duas coisas aí chamam a atenção. Três coisas me chamam a atenção. A primeira, tá? Um dirigente dar detalhes de uma negociação que não está 100% concluída. Me chamou muito a atenção isso. Não é o normal a gente ter uma entrevista tão aberta sobre a negociação que está em curso. É o que leva a crer que, na verdade, está É, concretizada e falta algum detalhezinho, mas assim. isso. Essa é a conclusão de Cássio, é a conclusão natural. De fato, me parece que é uma negociação já com martelo batido, senão Porque ele não pensa assim, o iria. cara ele fala esse valor e de repente o Botafogo, ó, eu só pago 11. E assim. Aí o cara disse, mas eu falei ontem da coletiva que é 11,5. É tipo. E aí, Cássio, tem uma questão de frustrações que podem gerar, seja quais forem as frustrações. Então é muito estranho que ele fale tão Mas abertamente. ok, faz parte do jogo. Mas aí eu entendo essa parte. Mas, enfim. Esse foi o primeiro ponto. O segundo ponto que me chama a atenção, desde que essa história surgiu, é o alto valor, tá? Eu acho que esses 11 milhões e meio que estão sendo noticiados não foram confirmados, né? Esse valor não foi confirmado por Henrico, mas esse 11 milhões, esse montante de Isso é 11 tratado milhões na e matéria meio, como apuração. isso. Esse montante de 11 milhões e meio, ele é muito alto, tá? É um valor muito alto. Por mais promissor que seja Riquelme, ele ainda não tem aquela segunda camada que costuma dar essa nova valorização a atletas Ele tem um da físico, ele tem um base. jogador alto, destro. Isso. Ele tem algumas características que para o mercado soam interessantes e aí. Enfim, é um valor muito alto, mas recentemente o Bahia pagou 14 milhões em Furquim, que tem 16 anos. Mas Eu acho que, inclusive. na verdade, o mercado está começando, ou seja, a gente. Primeiro ponto, concordo, é óbvio que é alto. Eu só estou antecipando que talvez venha a ser comum em pouco tempo, assim como os europeus estão cada vez assim, comprando jogadores mais jovens para terminar a preparação lá, e de repente o futebol brasileiro meio que tem que antecipar esse processo, porque de repente o Botafogo é que vai vender para o exterior para Riquelme terminar a base em outro E o clube. próprio Henrico chega a falar isso, tá? Na entrevista, que parte da escolha do Sport pelo Botafogo na negociação, porque ele diz que outros clubes fizeram propostas e que o Sport escolheu o Botafogo. E ele justifica essa característica que o Botafogo tem agora como SAF, essa ligação com o Testor, com outros clubes europeus, e que com o Botafogo a possibilidade da segunda venda dele ser em valores altíssimos é muito maior, e aí o Sport mantém 30%. Cássio citou o Cauê Furquini, Furquim. Furquim, um jovem
de 16 anos, que era considerado a joia da base do Corinthians, e que o Bahia pagou a multa de 14 milhões, que era a multa nacional do jogador. A multa para levar para o exterior, eu nem lembro agora, mas era assim, na casa de mais de 100 milhões. Era uma multa exorbitante. E muito esse movimento do Bahia de tirar o Furquim do Corinthians pelos 14 milhões pagando a multa nacional gerou assim. Problema institucional. O Corinthians O Corinthians rompeu relações com o rompeu Bahia. relações com o Bahia porque entrou na justiça, está tentando buscar algo que impeça essa negociação, considerando que o Bahia, por ser gerido pelo Grupo City, não é exatamente um clube com dinheiro nacional, então a multa nacional não deveria se aplicar. É como se o Bahia fosse só uma embaixada É, de um grupo internacional. que seria só uma ponte, né, para tirar o Furquim do futebol brasileiro, na verdade. Mas esse vídeo não é sobre isso, inclusive há no nosso feed um vídeo sobre esse movimento do Bahia e repercutiu muito na época. Mas quando o Cássio citou Furquim, os 14 milhões dele, meio que para justificar que agora jogadores da base que nunca pisaram no profissional possam ser negociados por valores tão altos, eu confesso, Cássio, que eu tinha pensado em Furquim um pouco no sentido oposto. Um garoto que é considerado a joia absoluta, tá, da base do Corinthians. Custava 14 milhões. Claro que o Corinthians esperava vender por mais de 100, como era a multa para o exterior. Imaginava que ninguém pagaria 14 no Brasil. Mas era 14. E foi 100%. 11 milhões e meio por 70% de Riquelme me chama demais a atenção. Tá? Ou, de fato, é uma joia absoluta que o esporte tem. E aí eu confesso, por mais elogios que a gente já percebesse que existia ao garoto, ele não me pareceu trazer da base um frisson, por exemplo, que a Ju trazia. Que todo mundo já esperava o dia que a Ju ia chegar no profissional, já tinha toda a expectativa, que acabou até sendo frustrada por várias questões em relação a Ju, e que hoje é um jogador que o Sport emprestou com Mas deve ser até adquirido, inclusive. com a obrigação de compra de 3 milhões, tá, de reais. Vitor Gabriel, que está no Internacional, também. Mas nesses dois casos, é porque o mercado é muito rápido. Nesses dois casos foram contratos De 2 anos e 1 ano e meio atrás. Né? ou seja, tem uma dinâmica aí para. Tanto é que Furquim foi agora, 14, Riquelme tá sendo agora, sim, Riquelme. é. Então eu acho que tem essa mudança e essa mudança ela pode não ser suficiente para chegar a essa precificação que está tendo esse negócio, mas eu acho que explica um pouco um movimento que talvez passe a ser natural. Jogadores da base que sem um histórico profissional. E porque de vez em quando assim, o cara tem 19 anos, mas fez poucos jogos do profissional. Nesse caso não tem nenhum ainda. Nenhum. Então, e já sai por um valor como esse. Aí quando foi Antônio Gabriel, foi o primeiro da Rádio Jornal, foi o primeiro a noticiar essa história, e desde então, eu vi muitos debates. Eu estou dizendo, eu vou falar aqui porque eu já tinha digitado no meu perfil no Twitter sobre esse assunto, que eu vi assim, muita gente contrário de um ativo, o Sport está vendendo um ativo muito jovem e tal, para tapar um buraco de Carlos Alberto. Veja, isso aí eu acho que é um tanto óbvio. Esse negócio está sendo com o Botafogo, talvez só por isso. Talvez só por Talvez isso. só o Botafogo pague, porque tá aí, ó. Nem vai nem vem, Carlos Alberto, vamos fechar um pelo outro e pronto. Mas na hora que precificou, aí eu vou nesse ponto, a partir desse ponto específico. É um ótimo negócio para o Sport. Veja, independente, a gente pode passar a noite aqui debatendo se Carlos Alberto vale ou não vale 15 milhões. Não vale. E ainda mais, Não vale. E ainda mais por 60% que o Sport fez. Inclusive, recentemente, o Yuri Romão falou mais uma vez que foi um grande negócio que ele intercedeu. Ele fez questão de dizer que foi o único negócio que ele foi lá e intercedeu junto com o Botafogo, porque. Ele sugere que se não fosse ele, o Botafogo não teria vendido por 15 milhões. Ele botou o capital político dele na pessoal dele. E, enfim, o Sport tratou como um grande negócio, enfim, mas é na cabeça dos caras lá. Não tem o que fazer. E oficialmente é esse valor, não é? 15 milhões. Então, assim, independentemente do jogador valer ou não, de ter rendido ou não, o Sport está com essa conta para pagar.
E eu não faço. Veja, até essa notícia eu não fazia muita ideia de como seria. E detalhe, são duas contas para pagar, que tem uma outra que está passando a margem. A outra é quando esse menino voltar do Cuiabá, o saláriozinho dele é até o infinito que o Sport vai ter até o final do contrato. Mas vamos uma coisa de cada vez. Uma parte é o Botafogo e a outra é continuar pagando o Carlos Alberto. Vai ter que pagar o Carlos Alberto, porque senão vira outro Richelli daqui a alguns anos, né? Assim, 10 milhões, ou seja, vai ter que continuar pagando ou reemprestar, sei lá. Vender, achar alguém aí que faça muita questão. Mas de ter um atacante, o Sport tinha que pagar essa conta do Botafogo. Sobretudo porque tá entrando na região. Tem uma série de fatores, assim, o Sport tá no limite ali, não tá podendo ficar contraindo dívidas, se queimando na praça dessa forma, não por renúncia, é outra coisa. Você tem que comentar só, eu sei que mas assim, que na entrevista também a Maciel, assim, Yuri Romão, presidente do Sport, disse que um dos motivos da renúncia, que se acontecer, seria muito ruim para o Sport, assim, A imagem que o clube deixaria. Né? Tudo que tá acontecendo não tem, assim, mas se renunciar aí é um problema, assim, ter 17 pontos, atrasar salário, comprar jogador desse jeito que o Sport, isso não muda nada a imagem do Sport, mas se o presidente renunciar, aí vira um grande problema. Aí, pagar essa conta eu acho muito importante, tá? Assim, dito isso, eu pensei, porque acompanha aqui, eu tenho muitas críticas à gestão do Sport. Eu acho uma gestão muito fraca nesse momento, assim, acho que até de vez em quando pode ser repetitivo, eu critico demais. Mas eu tento ser justo. Quando eu tô criticando assim, porque eu realmente acho isso e ponto. E nesse caso aqui, indo na contramão, porque também ficou naquela de absolutamente nada presta. O Sport anunciou, vai ter uma Bob's dentro do Sport. Pra que Bob? Só porque um cara, eu ri demais, eu sei que foi engraçado, foi uma piada, mas o cara, vai botar um B, disseram, vai botar um B na frente da linha do retiro, o B de Bob's. Ninguém pensa nisso, ou seja, tem hora que quando as coisas começam a acontecer, tudo vira alvo de crítica, mesmo que tenha sido um bem-humorado, eu pelo menos achei. Mas eu tento filtrar. E nesse caso, dentro dessa bomba relógio que foi esse negócio que o Sport fez, detalhe, o Sport sabia que era bomba relógio, foi lá, apertou o botão, ativou. Sim. Sabia, ó, você aperta não, a Sport foi lá e apertou essa bomba relógio. Pelo menos em tese, com todas as notícias que estão saindo sobre esse caso, o Sport vai quitar. Eu acho assim, pro torcedor do Sport deveria ficar aliviado. Vai queimar um ativo, que é o que todo, mas vai queimar o ativo. Mas veja lá, esses 11 milhões e meio por Riquelme, não tava, assim, há 2 dias, assim, não havia o menor indício que, ó, tem um menino na base, tem um zagueiro na base, 1,90, destro, que vai render, sem fazer um jogo, porque, veja, no fim das contas, pela precificação do jogador, quem tá fazendo a grande aposta aí é o Botafogo, Sim. que obviamente tem capital para isso, faz, assim como o Bahia... o dinheiro estrangeiro, do Botafogo também. Também é da mesma lógica, da mesma SAF com um bilionário. Para ele pode não ser nada, pode ser aqui, ó, vou botar 11 milhões e meio e daqui a pouco vira 30. Mas pode não virar nada. Veja, é um jogador profissional que na base foi bem num torneio que não era o maior torneio do mundo, o Med Cup, mas nem de perto. Mas pelo menos já rendeu. Eu sei, essas 2 viagens, acho que o Sport foi nos últimos 2 anos, se eu não me engano. Sim. Já pagou, já pode ir pro terceiro, tá? Aliás, eu acho que uma venda dessa aí, isso aí, terceiro não. Até 2027 pode garantir o time lá, porque se paga. Sim, assim, se em 2 viagens render uma venda de 11 milhões, tá pago. Então o Sport pode continuar indo para essa competição. Mas quem tá comprando, Fred, tá fazendo uma aposta. Porque se Riquelme, todo que sempre vai, se explodir vai valer 30, beleza. E se simplesmente ele não render? Como acontece muitas vezes de forma recorrente. São 11 milhões de reais que de repente pode virar nada. Então, na verdade, a maior aposta que está fazendo não é o Sport, quem está fazendo é o Botafogo. E se o Sport, dentro dessa... Estou usando o termo precificação, a partir do que Fred falou, que é justamente daquela lógica. Talvez Carlos Alberto não valha 15 milhões, talvez ele não valha 11 milhões, 11,5. Mas se um acha que vale e comprou, e o outro acha que vale, está comprando, zerou o processo. E no fim das contas, pela ordem, já que o Sport foi o primeiro a fazer esse negócio, ele está terminando bem esse ano, na minha opinião, porque tinha uma bomba relógio para desativar e eu não fazia a menor ideia como isso ia acontecer. Cássio, eu vou pegar a palavra justamente a partir dessa questão da precificação que Cássio trouxe. Primeiro, com os valores na mesa, considerando que sabe Deus por que Carlos Alberto saiu de 5 milhões, que foi o que o Botafogo pagou por ele, $1 milhão. Na alta. Ele despontando, e era realmente um atacante muito promissor quando ele sai do América Mineiro.
O Botafogo paga 5 milhões nele. Dentro do Botafogo, Cássio, ele só desvalorizou. Carlos Alberto no América Mineiro era muito mais interessante do que o Carlos Alberto que foi reserva do Botafogo, emprestado para um time pequeno da Bélgica, não rendeu, voltou, passou a jogar com o time B do Botafogo no Campeonato Carioca. Não há como explicar que esse jogador saiu de 5 para 15 milhões, 60% do jogador. Eu nunca entendi, nunca aceitei, Ou seja, assim, ó, é uma loucura. Quase 30 milhões. sem que ele tivesse respondido dentro de campo. Ele desvalorizou para o mercado e o preço dele foi inflado. Eu nunca entendi, nunca aceitei, nunca concordei, nunca digeri esses 15 milhões. Ponto. Mas como o Cássio falou, oficialmente são 15 milhões. Vai estar no balanço do Botafogo a venda de 15 milhões, vai estar no balanço do Sport a compra Precisa de 15 estar nos milhões. dois, inclusive, tá? Isso. Se um colocar 15 é bom, outro colocar 15 também. Assim, Então, assim, não dá pra ser dois números diferentes, não. são 15 milhões de reais que geraram uma dívida do Sport para o Botafogo. O Sport sempre avisou que comprou de forma parcelada. Ponto. A partir daí, vem Riquelme com esse valor que está sendo especulado de 11 milhões e meio por 70%. Veja, como o Cássio já disse aqui, e como eu até falei na abertura, eu não consigo, não tenho também experiência, estudo de mercado para cravar que Riquelme já vale 11 milhões e meio de reais. Me surpreende muito esse valor, tá? Me surpreende muito. Agora, se você partir de um princípio que o Sport está usando um ativo, uma joia do clube, para pagar um erro cometido pela própria gestão na contratação de Carlos Alberto, um anulando o outro, fica amargo. Porra, você realmente trouxe um jogador que dificilmente vai ser útil dentro de campo ao Sport ou vai render algo para o Sport, que é Carlos Alberto, e você está trocando por uma joia que pode escrever a sua história. Tá? Fica amargo. Parece algo nocivo para o clube. Mas quando você deixa de lado os nomes e vai para os valores, eu tô com o Cássio. Aí, por mais que a gente critique, eu acho que é uma excelente negociação. Porque você está salvando 11 milhões e meio de um time, de um clube que precisa salvar muito nessa transição de 2025 para 2026, para poder continuar existindo, para poder continuar respirando. Não teria suspensão do pagamento de Carlos Alberto. Devido ao rebaixamento do Isso, Sport. para não entrar em colapso absoluto e correr até o risco de um novo rebaixamento para uma terceira divisão, por exemplo. Não acho que esse é o caminho, mas vendas como essa são parte da defesa do Sport como rebaixamento. Veja só, o investimento em Carlos Alberto já deu errado. O erro já foi cometido. É preciso separar as coisas. E é preciso, em algum momento, entender que aquela dívida vai ter que ser paga. Um clube em RJ, um clube em recuperação judicial, não pode ficar contraindo novas dívidas. Então o Sport tinha que pagar. Esse dinheiro teria que sair de algum lugar. E eu não faço muita ideia de onde iria sair. Tá? Tava todo mundo contando... Na verdade, veja, fazia ideia de vendas do time principal. Todo mundo contando com a venda de Zé Lucas para pagar essa conta. Tá? Se Riquelme já pagou a conta de Carlos Alberto, veja, repito, um pelo outro fica parecendo que o Sport perdeu a chance daqui a um tempo ganhar 40, 50 milhões no jovem zagueiro. Mas era um risco. Ainda tem 30%. Se ele supervalorizar assim e o Botafogo vender ele pelos 40, o Sport vai ganhar 15. 12, 15. Que vai se somar os 11 e vai virar 25 milhões. Então, assim, dessa vez, me parece que o Sport faz um grande negócio. Tá? Só fico muito atento aos dois números, que eu acho os dois números muito, muito altos. Eu não acho que Carlos Alberto valorizou no Botafogo para passar de 5 milhões para 15, 60%. Mesmo com os títulos do Botafogo. Quem valorizou foi o Botafogo. O Botafogo valorizou. E ele valorizou automaticamente? Isso, é. Então faz até algum sentido, mas não é assim. Não é assim, tá? Sobretudo porque ele já voltou, cara. Se tivesse sido imediatamente, mas ele foi pra Bélgica, voltou, tava jogando com o time B no Campeonato Carioca. Que detalhe. Não tava indo bem, né? Isso, tava jogando com o time B, levando porrada de time pequeno carioca.
E aí foi nesse momento que o Sport pensou ele como se ele estivesse no auge. Né? Não era o auge dele dentro do Botafogo. Agora, Cássio, também não acho que Riquelme maturou, tá, para valorizar a esse ponto de 11 milhões e meio. Realmente não acho. É um jogador, veja, é um jogador de 1,90, de destro, que tem um papel de liderança, e na parte técnica deve estar. Ou seja, para o mercado, estou falando, para o mercado, ele deve ter seu potencial. Mas deve estar super valorizado dentro do mercado. mas mesmo assim, se com esse perfil, mas tivesse. Vamos supor que não fosse o Botafogo, certo? Tivesse assim. O próprio Henrique falou que tinha outros clubes. Mas siga. Não foi o Botafogo, foi. O Atlético Paranaense. Certo. Atlético Paranaense, ou Coritiba, que tem a sua SAF também. Para dizer assim, no perfil de clube, e ofereceu 5 milhões de reais. 5. A gente ia dizer aqui, meu irmão, sim. Tá, veja, eu ia achar que encontrar uma botija aí. Então, claro que não tem um potencial e tal, mas é um cara que não tem nenhum jogo. Detalhe, até a foto. Vou até, desculpa, Fred. A foto, não sei se foi exatamente esse jogo, mas. Foi do aquecimento no Maracanã. Pronto, isso aqui é do Maracanã mesmo, isso é a faixa do Flamengo, né? Então, pronto, ele foi pro banco, não chegou a entrar e tal. Acho que ele foi pro aquecimento em alguns jogos. Bom, pro banco em alguns jogos profissionais. Mas eu digo, eu não tô dizendo que seria um grande negócio, mas assim, a gente já estaria aqui, ó. O Sport tá. Contextualizando tudo, o Sport tá com salários atrasados, tá endividado, tá rebaixado para a segunda divisão, a cota vai cair de forma gritante, não tem muitas perspectivas, e um jogador da Medicup, que o Sport vai para lá para isso, para revelar jogadores e tal, e de repente o zagueiro daquele time, que ainda não estreou no profissional, ou um outro time do Brasil tá colocando 5 milhões de reais na mesa. Alguém ia dizer aqui, não, pô, vende não. Todo mundo dizia, porra, pode sair um bom negócio daí. Sim. Então, na hora que eu fiz por 5, na hora que esse negócio tá em 11,5, assim, 70%. Veja, a relação, acho que a chiadeira, eu acho justa aí, é porque esse dinheiro não vai existir. É Carlos Alberto ali do lado. É porque o dinheiro não vai, o dinheiro simplesmente não vai, o dinheiro não vai existir. Vai dizer assim, ó, tá resolvido. Tá resolvido, Tipo, não vai, talvez por uma questão de contabilidade, eu não sei eu não sei se isso costuma acontecer, por uma questão de contabilidade, o Botafogo tem que dar o dinheiro e o Sport depois tem que devolver. Não sei se tem que fazer essa ponte. Não precisa não. Não, tô só brincando para dizer, ó, para botar na sua contabilidade, eu recebi e devolver. Mas tirando uma bobagem dessa, porque seria realmente uma bobagem, o dinheiro não vai nem não vai nem aparecer no clube. E aí, Cássio, eu queria voltar para essa aspa, porque você deu um exemplo que para mim fica muito claro que foi o que parece ter acontecido, tá? Quando Henrique ele cita, né, a questão do Botafogo é que a gente chegou num valor máximo de valoração do atleta. Ou seja, ao que parece, existiam propostas de outros clubes, mas, como você chegou a dizer lá no começo do programa, talvez justamente por saber que não vai precisar desembolsar esse dinheiro, o Botafogo deve ter dito: eu pago esse 11 milhões e meio. Tá faltando quanto para Carlos Alberto? 11 milhões e meio? Tá. Ou seja, o valor de mercado de dinheiro, de papel, faz-me. Podia estar, sei lá, 5, 6. Cara, ó, vai, um clube, deu o Atlético Paranaense, não foi formação, não, foi só. O Sport pegaria 7 do Atlético. São Paulo. São Paulo bota 7, o Botafogo, eu disse, ó, é 11,5. Eu resolvo aquela tua problema. Até porque os 7 do Sport pegaria, teria que pagar os 11 milhões e meio que tá devendo. Não, mas pagaria de forma parcelada. Frente, e, obviamente, usaria esse dinheiro para fazer outras coisas também. Claro. Nesse caso, esse dinheiro meio que tem um destino só. Mas, ao mesmo tempo, o cara diz, ó, aqui tu não vai gastar esse dinheiro com mais nada. Isso. Mas, ao mesmo tempo, a gente resolve. Aí o Botafogo, vê o cálculo do Botafogo, Cássio. Eu comprei Carlos Alberto por 5, tá? Já recebi 4,5. O Sport pagou mais ou menos isso? Porque está faltando 11,5, né? Ah, tá dentro dessa lógica, desculpa. Então, já recebi 4,5 e vou receber agora um zagueiro extremamente promissor. 3,5, na verdade. Né? 3,5. Já recebi 3,5 e vou receber agora um zagueiro extremamente promissor. Tá pago. Tá pago. Tá? Um faz um grande negócio, o outro arruma um grande negócio para desfazer uma grande cagada. Ao contrário do que o Sport talvez nunca tenha acreditado, o Botafogo sabe que Carlos Alberto já não dava mais pra nada. Já tinha sido mandado pra Bélgica. Não tem ninguém no Botafogo dizendo, pô, se Carlos Alberto voltasse,
O Botafogo fez um negócio, é um assim, negócio. dos sonhos com o Sport, Assim, com o Carlos Alberto. eu já, em algum momento, eu não sei se a gente foi na live, não sei, mas eu acho que em algum momento, assim, alguém ligou de Botafogo, meu irmão, os caras lá do Recife, que até resolveu, os caras, eu tô querendo pagar 15, meu irmão. Não, pô. Aí o cara, não, pô, isso é loucura, eles querem vender por 12. Não, pô, eles querem pagar 15. Eles querem pagar 15 e pronto. Meu irmão, é um negócio Cássio sempre falou isso. Se tivesse oferecido 14, o Botafogo não tinha vendido, não. Exatamente. 14. Assim, ó, 14. Não tem negócio não, Sport. Pô, é assim... É enlouquecedor. Essa aquisição, na verdade, ela é enlouquecedora, porque ela tira, num castelo de cartas, ela tira logo 2 cartas de uma vez só do castelo de cartas do Sport. Completamente diferente das outras. Até da de Matheus Alexandre. Tá vindo com... Eu ia falar 100 anos de Série A. São 6 jogos. 100, cara tá vindo com 6 jogos seguidos. É caro. O Santos quase contrata. De fato, existiu mas essa... uma ação... E por 60% aí fica assim, meu irmão. É inacreditável. E com a cláusula que tinha, ainda tinha cláusula que lembra que o presidente trouxe como se fosse positiva. Se ele desse certo, o Botafogo ainda podia recomprá-lo. Não, essa é bom lembrar, porque foi tratada como vantagem o seguinte: o Sport tá. Assim. É foda, pô, é irritante. O Sport comprou pagou. 15. Comprou 60% por 15 milhões. Se o jogador valorizar, o Botafogo tem uma recompra que isso foi tratado pelos presidentes do Sport como algo positivo, que tinha uma cláusula de recompra do Botafogo de 30 milhões. De 30 milhões. Ou seja, se o Sport botou 15 milhões. Se o cara virasse o artilheiro do brasileiro, passou o Caio Jorge, foi 20 gols no campeonato. Pô, com a idade, vai pro mercado da Europa, aí vai vender por quanto? Por 100? 80? Aí o Botafogo... A cláusula aqui, ó. 30, viu? Os outros 50 são meus. Volta 30. Assim, como isso poderia ser... Aí porque essa cláusula é pensada, imagino eu, quem raciocinou dessa forma, na parte negativa. Só que a parte negativa acontece o óbvio. Ela não é ativada. Ela não é ativada, exatamente. É um negócio... essa cláusula, mas com todo respeito, do mundo, quem fez essa cláusula é a mesma cláusula que diz que Sérgio Oliveira fica se ele quiser. Assim, em 2026, a renovação de Sérgio Oliveira é o seguinte. Ele é que vai dizer se fica... Tipo, se o Sport disser, eu quero não, isso é o irmão, mas eu quero. Eu vou ficar. Assim, é um negócio assim... Cássio, é Brasfoot, pô. Faltou um terceiro ponto, Cássio, que era justamente naquela construção que nos chamou a atenção, tá? Chamou a atenção mais até sua, que imediatamente avisou ao NE45, porque Henrico ele não fala em valores na coletiva. O valor que está sendo divulgado são esses 11 milhões e meio que a gente trouxe. Ele não fala em valor, mas ele diz 2 vezes, tá? 2 vezes, ele diz que vai ser caracterizada como uma das 10 maiores vendas do Nordeste. E aí esse número chama atenção, Cássio, porque para ser considerada uma das 10 maiores vendas do Nordeste, não seriam 11,5 milhões, tá? A gente tem um ranking que a gente vai trazer aqui, que é o ranking de Cássio. E sempre que eu trago esse ranking de Cássio, a gente precisa trazer uma explicação. Esse ranking de Cássio não é exatamente o ranking das 10 maiores vendas brutas. Cássio faz o ranking das 10 maiores receitas que ficam para os clubes com as vendas. Tá? Eu sempre dou como exemplo a venda de Wellington Tanque do Náutico em 2008, quando o jogador foi vendido por 14 milhões e o Náutico teve direito a 1. Então, assim, aí o Santa Cruz depois vende Gilberto por 2 e ficou com os 2. Foi melhor para quem? Exatamente. Então, assim, aí eu sempre considero, assim, o torcedor não quer saber se o empresário ficou rico, ele quer saber se o clube dele ficou rico. Então, dentro dessa lógica, é um pouco difícil até de fazer, mas eu sempre contabilizei, Fred, o valor do clube. Isso, seria até mais fácil. Pedro Lima, seria até mais fácil a apuração, na verdade. Pedro Lima, por 60, o blog conta 42. Conta... É um exemplo mais atual. Cássio, esse exemplo de Wellington Tanque do Náutico, é porque ele é muito gritante. Ele é o mais didático. Na verdade, é a partir dele que você criou essa regra. Que criou essa regra. Porque o Náutico vendeu por 14... Porque o blog, inclusive, o primeiro blog, quando era do Diário,
Era de 2008, só pra vale uma venda, cara. Vale você pensar, poxa, um jogador, pelo que jogou no clube do Nordeste, teve esse valor. pelo Náutico, ele foi a 14 milhões. Isso foi noticiado. Isso, ele foi a 14 milhões, mas o Náutico ficou com 1. Assim como Pedro Lima foi a 60 milhões. E é um jogador de 60 milhões. Jogador todo formado do Nordeste, tá? E que valeu 60 milhões. Não tem nada parecido na história do futebol do Nordeste, tá? De um jogador formado no Nordeste. É porque as duas maiores, que são jogadores Biel que e Luciano, já vieram valorizados. Outra fase, Luciano tá? Rodrigues. Mas Cássio já deu spoiler porque a gente vai, Cássio, começar Desculpa, vamos lá. essa lista agora. Mas tem os valores. Aí E o que Henrico pontuou, para ficar entre os 10, tem que ultrapassar essa venda de Hércules, tá? Do Fortaleza para o Fluminense, que rendeu, é outro exemplo. Hércules não foi 16 milhões. Hércules foi mais de 25 milhões, né, Cássio? Acho que foi 27 milhões. Eu tô abrindo exatamente isso porque... Pronto, já achei aqui. Ele é exatamente a situação... Foi uma venda de 29 milhões no ano passado. Milhões. Hércules, um dos destaques do Fortaleza, quarto E lugar. do Fluminense, jogou muito no Mundial. Isso. Fez gol. Fez gol. Mas assim, mais do que isso, ele jogou mais, na verdade, pelo Fortaleza, quarto colocado no Brasileirão. A negociação foi toda de 29 milhões. Só que Hércules era fatiado por 3 clubes cearenses. Por isso que eu fiz essa situação, foram 16 milhões para o Fortaleza, 8 milhões e 700 mil reais para o Atlético Cearense, o antigo Uniclinic, e 4 milhões e 300 mil para o Tiradentes, que é um clube que é o clube da Polícia Militar, que foi campeão cearense em 92, um dos 4. Então, assim, é por isso que esse 10º colocado, para mim, que é o ponto de corte dessa lógica, que não é a venda. Veja, porque o que eu estou dizendo é o seguinte: não existe conta para ficar menor do que 16 milhões. Isso. Porque se você considerar o valor da venda bruta, é óbvio que a 10ª maior venda vai ser muito mais do que 16 Exatamente. milhões. Para ter 16, eu fatiei esse jogador em 3 partes. Hércules custou 29 ao Fluminense, ficou 16 para o Fortaleza. Como é o ranking de Cássio? O ranking de Cássio é a receita dos clubes com vendas. Hércules está, se você entrar no ranking, no blog, Hércules está citado 3 vezes. Isso. Ele é o 10º colocado da lista. Esse valor é o 10º maior valor que um clube do Nordeste já recebeu com a venda de um jogador. Aí, Cássio, a gente estava debatendo em off aqui o que levou Henrico Ambrogini a dizer que essa venda de Riquelme será caracterizada, estou usando o verbo que ele utilizou, será caracterizada como uma das 10 maiores da história do Nordeste. Tem 2 opções. Cássio é da linha de que ele jogou no ar e pronto. Não pesquisou, não fez nenhuma linha de raciocínio. Assim, de pesquisa. Foi só eu acho que número... achou valor muito alto e jogou na mesa. Eu Eu sou de outra perspectiva. Eu acho que ele foi lá no blog de Cássio, que é quem faz essa... Se deixou ouvir, valeu, Henrico. Respeitei, viu? O viu lá é mais fácil do que Aonde? A visualização aqui. Como é que é? É mais fácil ele ter deixado o viu lá, mas acho que o agradecimento aqui ele não viu não agora. Tu acha que ele chegou até aqui, não? Eu acho que aqui é um ambiente mais hostil. Mas veja, se chegou, valeu aí pelo viu aí. Mas vamos lá. Aí eu tentei vir proposto. Eu acho que se ele jogou isso na mesa, ou ele entrou no blog de Cássio, ou ele recebeu uma lista do blog de Cássio. E existe uma conta que ele pode ter feito, ou que alguém pode ter feito para ele, passado para ele, que faria algum sentido, porém estaria desconsiderando que essa mesma conta não foi feita para todos os outros. Por isso que... Qual é a conta que eu vou explicar? Riquelme, ele vale 11 milhões e meio por 70%. Talvez alguém tenha feito uma regrinha de 3 básica, tá? 11 milhões e meio corresponde a 70. 100 corresponde a quanto? 16,4 milhões. Com 16,4 milhões, ele ficaria acima... Então quase um empate aqui. Ficaria em 9º lugar. Exatamente. Ele ficaria acima de Hércules e acima de Lucas Ribeiro, tá? Um zagueiro do Vitória que foi vendido pro Hoffenheim. Mas aí, veja... 16 milhões. E aí, no caso, todo o dinheiro é do esporte, tá? 100%. Mas aí são situações. Vamos lá. Mas você não fez isso em outras vendas, né? Ele não pode. Veja, se tá vendo ele por 7... Por exemplo, o Romarinho, quando o Sport comprou, entraram lá os 2 milhões e meio, com a cláusula para virar 4.
Lucas Ribeiro aqui, um ótimo exemplo esse do Vitória. O Vitória vendeu ele em 2 momentos, se eu não me engano, em 19 e 20. Aí tava 8 milhões, só que aí o clube alemão pagou, a segunda resolveu comprar a outra parte, e aí eu somei. Tipo, foi o mesmo clube comprou o mesmo jogador, mas em momentos diferentes, e pra mim eu considerei o valor final. Alguém pode dizer, não, pô, a venda de Lucas Ribeiro foi metade, mas o clube um ano depois pagou outra metade. Então, por exemplo, se Riquelme, agora ele entra como 11,5. Se daqui a 3 anos o Botafogo vender pro Lyon, eu atualizo. e o Lyon e o Sport ganhar mais 20 milhões, ele vai virar um jogador de 31 milhões. Inclusive no blog, para quem olhar, a última coluna, que tem o ano da negociação, quando a negociação em períodos diferentes, tem 2 anos. Aí, por exemplo, Lucas Ribeiro, 19 e 20. Outro caso, Arthur Cabral, que quando o Ceará vendeu, eu considero os 2 momentos, e Arthur Cabral foi até diferente, porque a primeira parte que o Ceará vendeu foi em 18, a segunda foi em 20, 2 anos depois. Aí, no fim das contas, eu considero o valor todo, 12 milhões e 900 mil reais. Deixa eu ver se aconteceu quando o Sport comprou o André, né, Cássio? Você fez isso também. Everton Cebolinha do Fortaleza. O Fortaleza tá os 2 anos, 2013, aí depois, muitos anos depois, que o Fortaleza teve o direito à parte, a outra parte foi de 2020 para colocar nesse cenário. E deixa eu ver aqui se tem algum outro. Tem mais aqui, ó, para dar mais algum outro exemplo. Moisés do Bahia para o Internacional. O Internacional comprou em 2 momentos, 20 e 22. Everson, goleiro do Ceará, que foi para o Santos. O Santos comprou uma parcela. Quando ele foi para o Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro teve que comprar a parcela do Santos e a parcela do Ceará. Aí, ou seja, Everson, goleiro do Atlético, também foi 2 vezes. E, para citar mais um último aqui, Júnior Santos do Fortaleza, quando foi para o futebol japonês. Pronto. Tem mais. Qual coisa você ia citar? Senão eu posso falar. Não, tranquilo. Não, só lembro que André, o Sport também pagou em 2 vezes. Não, ali pagou 2 vezes porque a primeira atrasou. Aí a segunda, o Sporting conseguiu não só o direito para o Sporting obrigar a pagar, como subiu de 5 para 10 milhões do tamanho da multa. E aí você contou. E eu contei, porque o valor mudou. Detalhe, o valor mudou, coisa raríssima, perante a justiça. A justiça disse, a partir de agora vale esse valor. Mas, enfim, se ele fez isso, ele fez um critério que não seria errado, mas assim, ele não pode pegar esse critério, supondo que ele tenha feito isso naturalmente, tá? Se ele pegar isso e olhar uma tabela onde... Detalhe, no texto eu explico, tá? Se ele olhou... ou se ele leu, não sei nem onde ele viu esse ranking. E todos os outros jogadores estão em outro critério. Então, assim, simplesmente... Não dá para aplicar em um que não foi aplicado aos outros. E os outros são 100, assim, né? São 100. Então, veja, algum jogador pode ter passado nessa lista do blog? Eu acredito que sim. Eu não tenho a menor pretensão de dizer que esse ranking é 100% e tal. Mas, como o erro seria para cima, o que eu posso dizer é o seguinte: não tem como ser menor do que esse valor. Então, ou esse valor seria acima da especulação. Tem isso também, né? Chegar a notícia de que foi 16 milhões. Aí já virou o jogo, né? Já volta um. Aí apaga Leandrinho, né, da outra, né? Beleza. Ou seja, ótimo. Mas se for 11,5, é um número que não existe em nenhum lugar. Então, por isso que eu tô na linha que simplesmente 11,5 é muito dinheiro. Bota aí 10 maiores e passa. Eu acho que alguém, ou ele ou alguém fez essa conta, tá? Mas... E se a conta estiver certa, deixa bem registrado. Se a conta estiver certa, aí para mim se caminha para ser a maior venda da história do esporte, assim, no sentido de, não de valor, mas de grande negócio, porque vamos supor 16 milhões. 16 milhões para um jogador que nunca fez uma partida, se fosse isso, e que na base era promissor, mas não era como extra classe, porque Pedro Lima, quando sobe, ele já sobe como extra classe. Isso. A Ju, que não deu certo, todo mundo contava os dias pra Ju. Zé Lucas, por exemplo, não era extra classe. Zé Lucas, ele explode nesse ano, mas Pedro Lima, ele vai nas todas as categorias de base da seleção, vai subindo. Então, assim, o físico, era um jogador pronto pro mercado. Então na hora que ele estreia, já tem uma joia ali. Não parecia ser o caso de Riquelme. Exatamente. Cássio, pra gente terminar com esse vídeo passando a lista, né, trazendo a curiosidade, a gente segue aqui, tá? A 8ª maior receita de um clube com venda Gustavo Mancha, né, do Fortaleza, que foi pro Olympiacos. Esse ano, uma vinda excelente. Jogador da base né? também. Isso. Finalmente, finalmente Fortaleza, depois de investir, tu começar a ter dinheiro com base. Um zagueiro também muito jovem, mas já tinha jogado no profissional, tá? Foi por 20 milhões, aí 19,8 milhões
para o Olympiacos da Grécia. Aqui, Cássio, foi a venda de Moisés, né, para o Cruz Azul do México, do Fortaleza, que o Fortaleza recebeu 22 milhões de reais, mas já comprou de novo, né? Isso aqui, quando ele foi pra lá, já teve a compra. E ou seja, o Fortaleza já comprou Moisés duas vezes, porque ele comprou da Ponte Preta. Vendeu pro Cruz Azul e comprou de volta. E se alguém disse, esse número tá errado, eu acho que foi 24, então, por favor, aí é só você, lembre-se que eu tô desconsiderando que o empresário tem uma parte, que o jogador tem uma parte, isso aqui é a parte do Fortaleza. Ficou pro Fortaleza. Isso aqui é a parte do Fortaleza. Porque esse número, na negociação, ele foi maior do que, do que a gente tá vendo na tela. Isso vale para todos os que vão aparecer, tá? Aqui, Cássio. Juaner Chaves, né, jogador do Bahia, esse aí chegou. Chaves, né? Esse aí chegou, jogou nada, e foi bater no Lens da França, né, por 4 milhões e meio de euros, 25 milhões e 700 mil reais, Cássio. E aí, é aquilo que a gente até falou no vídeo recente sobre o Bahia. Quando ele foi comprado... O Bahia vai distorcer todos os rankings, né? Quando ele foi comprado, que já ficou muito no passado, ele foi comprado por 18, quando o Bahia adquiriu ele, foi já sendo a maior compra do Nordeste. Sim. E que hoje 18 milhões... Jogou nada. Foi o Carlos Alberto do Bahia. Pronto, e literalmente... Não é literalmente. Literalmente tem que ser usado de forma correta, e obviamente agora não seria a forma correta. Mas foi nesse sentido. Porque ele ter valorizado 7 milhões de reais, assim, é meio tipo... Como? Acho que o torcedor do Bahia, se eu tiver algum torcedor... Sempre tem, né? Se tiver algum torcedor do Bahia, talvez o cara tenha dito, meu irmão, isso tá parecendo Chaves. Isso quando viu a parte... tudo que a gente tá falando. Porque assim, o cara chegou, não jogou nada. Ainda sai mais caro, assim... Mas aí é o Grupo City, né? Trabalhando em valorização de jogador. Veja, mas valorizou sem valorizar. Pelo contrário, esse cara não jogou. Tá? Toda vez que eu vejo essa lista, que eu vejo o Chaves, eu fico de cara, tá? Ali não, ali jogou. Suou muita camisa pelo Vitória, né? Zagueiro Wagner Pelo Náutico também, tá? Sim, assim, valorizou desde o Náutico, jogou no Santos, aí não deu certo no Vitória. Mas o Vitória ficou puta com essa venda, esperava mais. Porque esperava mais, frustrante o valor. Embora mas seja bons 26 milhões de reais. Né, e no fim das contas, é a quinta mal do Nordeste. Mas é porque essa venda também, ela é desse ano, foi um bom valor em tese, mas ela já acontece no momento que tá todo mundo comprando por 30, por 32, não sei o que, ou seja, tá tudo muito alto e parece que é como se o Vitória tivesse em 2024. O mercado de 24, enquanto o mercado de 25 já foi uma loucura, assim. Isso. Seguimos, tá, para os 4 primeiros do ranking. Esse é um exemplo. Talvez tenha mais frustrado o Vitória. Tassiano. Essa venda de Tassiano foi outra. E esse número, ele é porque tem dívida do Bahia, do Santos com o Bahia, né? Sim. É um pouco da relação que a gente tá falando agora. Esse valor meio que existe... No papel. Por uma condição também. Sim, certo. Tipo, é porque o Palmeiras não... Mas queria dizer, vamos supor, o Atlético Mineiro quisesse muito Tassiano e brigou com o Santos. E no papel o Atlético Mineiro não colocaria... Pagaria os 32 milhões, né? Mais ou menos, acho que é mais ou menos nessa linha. Foi muito inflado. Agora, detalhe, gostava pra caramba. Não, muito bom jogador, mas 32 milhões eu acho, jogador velho. Nem teve uma grande temporada, né? Assim, mas mas eu acho que é um jogador que faz muita função, um cara forte, assim. Pra Série B ajuda, tá dizendo? Ajuda. Ajuda na A também, tá? E tá fazendo falta ao Santos, tá? 32 milhões de reais. Pronto, aí, Cássio, o Wagner Leonardo, o torcedor do Vitória enlouquece. Porque pelo mercado parecia... A importância de Wagner Leonardo pro Vitória... Mas Tassiano era importante, pô. Mas Wagner Leonardo era o espírito. Mas eu acho que a questão mais é da idade também. Então, e Wagner Leonardo era o Vitória, a encarnação do Vitória, o líder do Vitória. Tassiano era importante pro Bahia, mas era mais um. Isso. Tá? Aí o caso de Pedro Lima, que a gente já citou algumas vezes, que o Sport vendeu por 60 milhões de reais, porém ficou com 42,8 para o clube, e o que vale no ranking são os 42 milhões. E por uma questão de contabilidade, quando o Sport colocou no seu último balanço, o Sport colocou porque vendeu por 60. Porque, de fato, pro clube, o Wolverhampton não tem nada a ver se... Pagou os 60. Pagou os 60. Foi de 60 e aí, ó, meu irmão, tu resolve aí. Então, de forma prática, o Sport recebeu o valor integral.
Mas ele recebeu já tendo que, repassa para empresário, repassa para o jogador. Então tem essa relação, tá, Fred? Mas para fins contábeis, o Sport até contabilizou os 60. É isso, Cássio. Se Cássio considerasse os 60, ele seria a segunda maior venda da história do Nordeste. Esse critério de Cássio coloca como terceiro, e as duas primeiras são de 2 jogadores do Bahia, tá? Biel, ele tem, que sai por 48 de futebol português, Biel é um pouco daquele exemplo que foi lá no comecinho entre Wellington Tanque e Gilberto. Os 48 milhões, não, o número que sai é que o Bahia tendo direito a tudo. A negociação foi menor do que a de Pedro Lima. Sim. A questão é que o Bahia, pelas informações que saíram, o Bahia pegou todo o dinheiro. Então, enquanto do Sport, o Sport tinha uma parte grande da negociação, mas não tinha tudo. Mas, por exemplo, para o mercado europeu, Esse é outro valor surreal, esse valor de Biel aqui. Já está de volta, inclusive. É um valorzinho absurdo. Mas eu acho que assim, o Bahia nessa gestão de SAF com o City isso aí vai ser. Vai multiplicar, vai ser assim. Isso aí vai ser assim que eu falei. O Bahia. Em breve vai ter uns 10 nomes do Bahia nesse. O City chegou no Bahia para acabar com o blog de Cássio. As listas de Cássio estão sendo pulverizadas. Ou não, vai que Cadu Santoro. Tu vai começar. Mas aí, Cássio, pontuar Dê uma olhadinha lá. A questão de Pedro Lima ali, que é diferente. Aqui o Bahia já comprou, já investiu muito para trazer. Pronto. É uma outra forma. Existem várias formas, isso é muito interessante. O Bahia gastou mais para ter o que ele teve com o Biel. O investimento do Sport. Só se você for investir, mas você tem que contabilizar que colocou o CT, reformou, mas ficou para todo mundo. O que se gastou para ter Pedro Lima, para em 6 meses, ele foi vendido ali muito rapidamente. O retorno, de certa forma, foi maior. Lúcio, que custou 60 milhões de reais ao Grupo City, tá? Para trazê-lo para o Bahia, tá? O jogador que foi campeão mundial sub-20 pelo Uruguai como destaque da equipe. Teve um desempenho mediano do Bahia, podemos dizer. Mas eu acho que ele vinha melhorando. Começou muito bem, caiu e vinha numa gradativa melhora quando é negociado para o Neon, tá? Por 126 milhões de reais, tá? Mas aí, repito, o peso desse jogador já tinha esse peso por ter sido campeão mundial. Né? E aí esse número não é o número que está no blog, tá? Isso aqui é o que o Fred colocou. Todos os outros números são que estão no blog, mas esse aqui não é exatamente o número que está no blog. Mas nem fui eu, na verdade. O quê? Foi da nossa produção do NE45. Mas tá ótimo, mas também não tem problema não. Porque esses foram os cards do... Não, mas então é bom que eu atualize, até porque esse foi o valor da negociação inteira de Lúcio. Só que, veja só, o negócio, vou até ler do jeito que estava no blog aqui, para ver como é meio confuso. O negócio foi de 20 milhões de euros à vista, né? Isso dava 127, que é 100, pelo menos no dia, a cotação dá para mudar, porque é um dia ou outro, mas no blog, o dia que eu fiz, 127,6 milhões mais 2 milhões de gatilho de produtividade, ou seja, pode chegar até 140. Na verdade, o número total pode aumentar, mas esses gatilhos não foram ativados ainda, certo? A gente tem que considerar que os gatilhos não foram ativados, ou seja, mas, em tese pode ser um negócio de até 140 milhões de reais. Do aporte inicial, ou seja, dos 127 milhões, o que foi o pagamento à vista, o Bahia precisava pagar 30% do lucro sobre a venda, que se chama de mais-valia, ao Liverpool do Uruguai, que foi o time que ele comprou. Certo. O que seria o lucro sobre a venda? É o saldo da relação do 77 milhões. O saldo do que o Bahia vendeu aqui sobre o que ele 67. pagou lá. E o saldo acabou para ser dos números 67, mas o número que ficou bem foi 59,68. 59 milhões 680 mil reais. Então, disso aí, o clube uruguaio leva 17,9. É uma coisa que tem tido muito hoje em dia, de mais-valia. Então, subtraindo o negócio para o Bahia, o que eu contabilizei no blog, que é o mesmo critério que eu uso, eu não posso considerar que o Bahia ficou com 17, que é do outro clube. 109,6 milhões. É o número dentro de todo esse critério que a gente está aqui. Esse negócio do mais-valia. Em algum momento, Fred, eu vou entregar os pontos. Vou dizer, larguei. Não dá. Assim, não dá, porque assim, já está ficando difícil. Eu fui fazendo muitas concessões. É a concessão de o cara pagar em anos diferentes. Sim. É a concessão do gatilho que pode ser ativado no ano seguinte. É a concessão do mais-valia, que esse negócio agora... Assim, tem algum momento que diz, meu irmão,
Comprou por quanto? Bota qualquer número aí, largue assim. Tá ficando difícil de fazer isso aí. Difícil. É isso, dessa forma a gente finaliza aqui mais Esse um conteúdo pocket. que começa com a intenção de durar 15 minutos e dura uma Mas hora. aí paciência. Se a turma tá aqui, Já sabe, já conhece. já sabe que não vai. Que se for pra fazer só o rank é shorts. A gente aqui não trabalha com shorts. É isso, tá? E se você chegou até aqui, você também já sabe o que eu vou dizer agora no final. Curtir o vídeo, tá? Se inscrever no canal, ativar as notificações. Tudo isso é decisivo para que o 45 minutos continue sua jornada, para trazer conteúdos como esse, qualificados, com opinião, com informação, tá? Sem aí entrar nas ondas dos caminhos para acesso fácil, do clickbait, do sensacionalismo. Precisamos de você nessa cruzada, tá? Essa cruzada não é fácil não, a gente vai na contramão dos algoritmos, a gente vai na contramão das modas, dos trends, mas se vocês forem com a gente, o caminho fica bem mais fácil. Grande abraço a todos, até a próxima, tchau, tchau.